Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como foram as férias de vocês? Gente, na aula hoje nós iremos estudar sobre o pensamento de três filósofos, que são Heráclito, Parmênides e Platão, ok? Vamos estudar sobre eles três. Eu já tinha falado antes um pouquinho de Heráclito. Na verdade, eu já tinha falado antes um pouquinho dos três para vocês, né? Quando a gente estava estudando sobre Sócrates e os pré-socráticos, né? Porém, nós vamos ver agora de forma mais detalhada o pensamento desses filósofos, ok? Vamos começar com Heráclito, tá? Heráclito, ele é um filósofo que se preocupou com a questão da existência e com a questão da essência das coisas. Então, Heráclito, ele deduziu que o que promove a existência e a essência de tudo é a mudança. Então, Heráclito, ele tem sua frase célebre, onde ele fala que não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas não serão as mesmas e nós também não seremos mais os mesmos. Então, o que isso quer dizer? Que tudo está em uma constante mudança. E quando ele fala tudo, ele está realmente se referindo a tudo. Tudo à nossa volta está em uma constante mudança. Então, a essência das coisas para Heráclito é a mudança. Tudo muda o tempo todo. Nada é permanente, nada é para sempre. Tudo está em uma constante mudança. Você, por exemplo, você está em uma constante mudança. No final dessa aula, você já não será mais o mesmo do início da aula. Então, nós estamos sempre mudando, assim como tudo à nossa volta. Porém, o outro pensador, Parmênides, ele tem uma filosofia oposta à filosofia de Heráclito. E esse pensamento de Parmênides, ele surge por meio de várias dúvidas, porque, por exemplo, se você pensar na teoria de Heráclito, que tudo muda o tempo todo, então nós não podemos falar que conhecemos nada. Por quê? Porque aquilo que você fala que é de determinada forma, por estar em constante mudança, logo não será mais. Então você não pode afirmar que tem um conhecimento de nada dessa maneira, porque tudo está em uma constante mudança, então nada é. Então, a partir disso, o filósofo Parmênides, ele chegou a uma outra conclusão. Que conclusão seria essa? A de que a essência das coisas, na verdade, é permanente e não a mudança. Então, de acordo com Parmênides, as coisas elas podem mudar algumas características, mas a essência não. A essência do ser, ela é permanente. Ou seja, você pode cortar seu cabelo, você pode pintar, você pode vestir uma roupa diferente, você pode fazer mudanças em você, mas quem você é, isso vai permanecer, porque a sua essência, ela não muda. Então, de acordo com Parmênides, a essência não muda, a essência é permanente, certo? Então, percebam que são ideias opostas. Enquanto Heráclito ele vai defender a mudança das coisas, Parmênides vai defender a permanência, que a essência do ser, ela é permanente, ela é imutável, ou seja, ela não muda, certo? Então, Heráclito, ele ressaltou, né, digamos assim, o movimento, a mudança, né, como a característica principal, a característica central de tudo que existe. Enquanto Parmênides, ele entendia que a
sustentabilidade, né, a permanência, seria a essência de tudo, né? Então, ideias completamente opostas. Mas ambos, né, os dois pensadores, eles estão tratando de quê? Eles estão tratando da realidade, de tudo que existe à nossa volta. Então, o que seria a verdade disso? O que seria de fato? Seria a permanência ou seria a mudança? Então, esse questionamento, né, ele trouxe essa problemática. Na realidade, as coisas elas estão em uma constante mudança de fato e nada é permanente, ou as coisas de fato possuem uma essência permanente? Como se configura a realidade, o mundo à nossa volta? Então, Platão, ele tentou resolver essa problemática. Tentou solucionar, né, essas questões. E como Platão tentou fazer isso? Ele tentou fazer isso criando uma explicação da realidade que englobasse, né, digamos assim, a variação, né, e o movimento da natureza, e explicasse ao mesmo tempo sobre a permanência e sobre o que é verdadeiro nas coisas. Então, Platão ele tentou fazer isso. Gente, eu tô dando umas pausinhas no vídeo, eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas passa muito caminhão aqui na rua, muito barulho, e eu acabo tendo que fazer isso, tá? Mas vamos lá dar continuidade. Bom, gente, então como eu estava falando, Platão ele tentou resolver essa problemática e então ele deduziu que existem dois tipos de realidade: a realidade visível e a realidade sensível. Desculpa. A realidade visível e a realidade inteligível. E aí Platão ele fala que ele usa o termo de mundos. Existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, que seriam duas realidades. E qual a diferença entre elas? A realidade visível é o que nós vemos à nossa volta, né? O que nós vemos é a sua casa, né? Um carro, as pessoas à sua volta, tudo isso que a gente pode ver e que a gente pode conhecer por meio dos sentidos do nosso corpo, a visão, tato, olfato, paladar. Então tudo isso vai estar englobado na realidade visível. E o que seria a realidade inteligível? A realidade inteligível é aquilo que a gente não pode ver e nem pode tocar. Como, por exemplo, a beleza. Você não pode ver a beleza. Você pode ver uma paisagem que você acha bela ou uma pessoa que você acha bela, mas a beleza em si não é algo que nós vemos. Nós temos uma ideia do que é a beleza, mas nós não podemos ver a própria beleza. Assim como o bem. A gente tem uma ideia de uma ação que causa um bem, de uma pessoa que é boa, mas o bem em si a gente não pode ver. Então a ideia de bem, a ideia de beleza, a ideia de justiça são parte da realidade inteligível. Por que inteligível? Porque vai estar relacionado ao nosso intelecto. Nós temos a ideia daquilo, mas nós não temos como ver, né? Não tem como você ver o bem em si, a beleza em si, mas apenas ter a ideia do que é belo, a ideia do que é o bem, ok? Então Platão ele defende essa teoria, né, da existência dos dois mundos, onde vai existir o mundo inteligível e vai existir o mundo visível ou mundo sensível.
ele utiliza os dois termos, visível ou sensível, certo? Então, o mundo inteligível, que seria o mundo, né, onde está os seres que a gente não pode ver, que a gente tem apenas a ideia deles, e o mundo visível é esse mundo onde nós vemos tudo à nossa volta, que a gente pode tocar, que a gente consegue enxergar. E Platão, ele traz a ideia de que o mundo inteligível, ele foi um mundo que foi criado por um ser, que ele chama de demiurgo. O demiurgo é um ser do mundo inteligível. No mundo inteligível encontram-se as coisas perfeitas e tudo o que é essencial, a essência das coisas, porque é permanente. É onde se encontra a verdade de fato. E no mundo sensível, que é esse mundo que a gente vive aqui, o mundo sensível, ele chama também de mundo das aparências. Por que o mundo das aparências? Porque é onde existe a mudança que era tratada por Heráclito. Então, ele defende que existe sim a permanência abordada por Parmênides no mundo inteligível e existe a mudança que foi abordada por Heráclito, mas no mundo visível ou mundo sensível. Então, essa ideia de Platão é a ideia de que existem dois mundos, mundo inteligível e mundo sensível. E Platão também traz, nessa sua teoria, a ideia da reminiscência. O que seria isso? É a ideia de que nós já estivemos antes no mundo inteligível, porém, nossas almas, ao virem para esse mundo, o mundo visível, o mundo sensível, passa pelo rio do esquecimento e, ao se tornar prisioneira desse corpo físico, acaba não se lembrando de todo o conhecimento das coisas verdadeiras do mundo inteligível. Então, tudo que a gente conhece aqui à nossa volta são apenas aparências. Por quê? Porque elas mudam, porque elas vão envelhecer, vão acabar, vão chegar ao seu fim. Enquanto o que está no mundo inteligível é algo que é eterno, é algo que é verdadeiro. Então, nós já tivemos esse conhecimento antes. Então, de acordo com Platão, por nós já possuirmos esse conhecimento, apenas não nos lembramos dele, devemos praticar a contemplação das coisas, porque é por meio da contemplação que podemos reavivar a nossa memória e nos lembrar do conhecimento que a gente já tinha no mundo inteligível. Então é como se você já tivesse o conhecimento de tudo, mas você não se lembra. Um exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da matemática, porque os cálculos matemáticos não existiam em nenhum lugar, não tinha os cálculos prontos, todos eles surgiram da mente humana. Então, de acordo com Platão, quando o matemático ele desenvolve aquele cálculo, na verdade ele teve uma lembrança de um conhecimento verdadeiro que ele já teve antes no mundo inteligível, certo? Fica melhor explicando para vocês fazendo um desenho, então eu vou colocar aqui no papel para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Tentar virar aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Digamos que aqui nós temos o mundo inteligível. Certo? Temos aqui o mundo inteligível. O mundo inteligível possui um ser chamado demiurgo. Digamos que aqui no mundo inteligível nós vamos ter o demiurgo. O demiurgo, ele criou o mundo sensível ou visível. Criou o mundo sensível.
Então, o mundo sensível é uma criação do demiurgo, que é um ser do mundo inteligível. E nós já existíamos antes, que é a teoria da reminiscência, no mundo inteligível, onde nós possuíamos todo o conhecimento das coisas verdadeiras, inteligíveis, permanentes. Porém, ao virmos para o mundo sensível, criado pelo demiurgo, só é possível vir para o mundo sensível passando pelo rio, o rio do esquecimento. Então, a gente passa pelo rio do esquecimento, tá aqui o rio, e vem para o mundo sensível. E aqui nós nascemos no mundo sensível, prisioneiros do nosso corpo, e sem nos lembrarmos de nada, do mundo inteligível. Então, por meio da contemplação, é que podemos reavivar essa memória do mundo inteligível, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.